Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É uma alegria muito grande estar com os irmãos, mais uma vez, compartilhando a palavra do Senhor e dando sequência à série de exposições na primeira carta de João. Hoje nós iremos considerar os versículos 4 a 6 do capítulo 3. Então, abra a palavra do Senhor e deixe aberto aí no seu colo a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 3, versículos 4 a 6. Alguns anos atrás, não lembro exatamente quanto, talvez 6 anos mais ou menos, eu estava passeando pelo shopping, aquele shopping que fica ali na Augusto Montenegro, não na Augusto Montenegro, próximo da Independência, o Bosque Grão-Pará. E eu não lembro exatamente o que, eu estava esperando alguma coisa, eu estava dando um tempo ali, eu não lembro exatamente porquê. E isso é uma coisa que eu não gosto de fazer, eu não gosto de ficar passeando no shopping. A minha esposa, ela tem um problema comigo, porque ela gosta e eu não gosto de passear no shopping. E por essa ocasião, geralmente quando eu tenho que por alguma razão ficar no shopping, eu procuro algo para fazer, e nesse dia não foi diferente. Enquanto eu caminhava, eu olhei de longe e vi um espaço em que se podia praticar arco e flecha. Não sei por que os irmãos estão rindo. Eu poderia ser um hábil, mas vamos lá, vamos continuar a história. Quando eu olhei o espaço à distância e vi a distância entre o local que você ficava com a flecha e o alvo, eu disse, isso é moleza. Pode deixar comigo, porque esse alvo é relativamente perto, eu tenho certeza que vai ser tranquilo. Fui até lá, na minha mente já contava com o êxito da minha empreitada, e chegando lá, paguei o valor pedido, recebi uma breve orientação da qual eu não dei muita atenção, e em poucos minutos eu estava com arco e 6 flechas e pronto para dar um show. Como os queridos podem imaginar, o fracasso foi total. Das 6 flechas, apenas 2 chegaram no painel que ficava o alvo. Nenhuma acertou o alvo. Acertaram as beiras, as outras caíram antes de chegar. Para piorar a minha vergonha, ainda saí com o braço todo furado de fibra de vidro ou fibra de carbono, não sei o certo, das flechas, porque eu não usei a proteção corretamente. O interessante é que essa minha experiência ilustra bem a realidade do pecado. O termo grego hamartia, ou hamartia, que é traduzido no Novo Testamento como pecado, ele vem justamente desse contexto de arquearia, que significa quando erra-se o alvo. É justamente sobre como nós nos relacionamos com o acertar ou errar do alvo, ou seja, como nós nos relacionamos com o pecado, que João vai nos ensinar nesta noite, por meio da referência que eu falei. Então, enfim, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, ele, Jesus. E nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nos ilumina para a compreensão da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo faça ficar gravado no Teu coração, no nosso coração, a Tua vontade, os Teus ensinamentos, o entendimento que vem de Ti, Pai. É isso que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu tenho repetido aqui, eu vou aproximando geralmente da referência que nós estamos, mas eu tenho repetido constantemente o contexto em que João tem escrito esta carta. Haviam ali falsos mestres que, dentre outras coisas, na região das igrejas da Ásia, que, dentre outras coisas, negavam a encarnação de Cristo, a encarnação de Jesus. E por isso João escreveu esta carta, para combater esses falsos mestres gnósticos.
Nos 2 primeiros capítulos da carta que nós já consideramos, a intenção principal do apóstolo João era capacitar a igreja a reconhecer quem de fato era um crente verdadeiro, um mestre verdadeiro e, consequentemente, tinha ou não comunhão com a igreja. E os princípios distintivos apresentados entre os verdadeiros mestres e os falsos mestres, entre os verdadeiros cristãos e os falsos cristãos, podem ser, dentre estes princípios, podem ser destacados 2. A obediência a Deus, como nós vemos em 1 João capítulo 2, verso 3, ou seja, em outras palavras, a obediência a Deus é um distintivo daqueles que são contra aqueles que não são do povo do Senhor. E o amor ao próximo, como nós vimos em 1 João capítulo 2, versos 9 e 10. Mais próximo da nossa passagem, quando consideramos os versos 26 a 29 do capítulo 2, encontramos aí a principal exortação da carta, o principal objetivo que João aponta para os seus destinatários, que é o de permanecer no ensino dos apóstolos, conforme ele, João, tinha ensinado e os demais apóstolos haviam ensinado. Então João escreve essa carta depois de apontar a diferença. Olha, os que obedecem são filhos de Deus, os que não obedecem não são filhos de Deus, os que amam o próximo estão na luz, os que não amam o próximo continuam nas trevas. Então, depois de fazer este ensino, João vai destacar: vocês permaneçam no que nós ensinamos, no ensino apostólico, que é nada menos do que o Novo Testamento. Na última mensagem, já no capítulo 3, quando consideramos os versos 1 e 2, João apresentou então a maravilhosa vantagem de sermos filhos de Deus, mas também a desvantagem, a saber, assim como o mundo não conheceu a Cristo, assim também não conheceu a Deus, assim como ele agiu com o mundo em relação a Cristo, o mundo agiu em relação a Cristo, assim também o mundo agirá em relação aos filhos de Deus. Ou seja, o mesmo tratamento que o mundo aí afora, o mundo caído, dispensou para com Deus, dispensou para com Cristo, dispensa para com Deus, dispensa para com Cristo, é natural que dispense para com os filhos de Deus. Por fim, ainda considerando a última mensagem, no verso 3, vimos que, como consequência da filiação com Deus, ou seja, aqueles que de fato são filhos de Deus, esses devem purificar-se a si mesmo, assim como ele é puro. Vimos aqui que o filho deve refletir as características e buscar cada vez mais ser conforme o pai. Esse é o natural. Se você tem filho aqui, você sabe que se você é um bom pai, um pai presente, um pai que ensina, naturalmente o seu filho vai replicando o seu comportamento. É a regra, não quer dizer que não existe exceção, mas naturalmente ele vai replicando o seu comportamento e ele tende a ser parecido com você. Isso é a coisa mais natural que existe. Com Deus não é diferente. Se o nosso Deus é santo e puro, nós devemos então nos purificar para buscar ser cada vez mais parecido com Ele, mais parecido com nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje João irá ensinar sobre aqueles que não buscam se purificar e não buscam se santificar, consequentemente, não podem ser filhos de Deus, pois não conhecem a Deus. Então vamos ao primeiro ponto que eu chamei de o que é o pecado. Está lá em 1 João capítulo 3, verso 4, que eu vou ler novamente. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Como temos visto constantemente, essa epístola é marcada por diversos contrastes que o apóstolo João apresenta. Aqui neste verso temos, de novo, um grande contraste. O contraste entre o versículo anterior, o versículo 3, que eu acabei de ler, que diz: todo aquele que nele tem esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro, com esse versículo 4. É outro grupo, contrastando com o do versículo 3. Ele diz: agora,
todo aquele que pratica o pecado. Então, entre aquele que quer se purificar e entre aquele que quer viver na prática do pecado, existe um claro contraste. Contrastes são importantes e é uma ferramenta muito usada pelos autores bíblicos, porque fica fácil você perceber que uma linha está torta quando ao lado é traçada uma linha perfeitamente reta. O que João tem em mente assim, com esse contraste é tornar claro que o comportamento, tornar mais claro o comportamento pecaminoso e contrastá-lo com a pureza dos filhos de Deus. João está dividindo e mostrando como existe dois grupos. Um caminha para um lado, outro caminha para o outro. Com estes contrastes, João apresenta o seguinte raciocínio. Escute bem. O Filho de Deus não pode continuar vivendo na prática do pecado. E o descrente que se entrega à prática do pecado não pode ser um filho de Deus. Vou ler novamente. O Filho de Deus não pode continuar vivendo na prática do pecado. O descrente que se entrega à prática do pecado não pode ser um filho de Deus. Note que aqui há uma verdade muito séria. Você pode não escutar nada do que eu já falei e nada do que eu ainda vou falar, mas essa verdade você precisa fixar. O relacionamento do homem, e quando eu digo homem, é claro que eu estou falando humanidade, o relacionamento do homem com o pecado é um distintivo importantíssimo para conhecermos a nossa realidade espiritual. Vou repetir. O relacionamento do homem com o pecado é um distintivo para conhecermos a nossa verdadeira condição espiritual. Diante de tão importante conclusão, claro que João precisava esclarecer algumas coisas aos seus leitores. E ele começa esclarecendo o que é pecado. Ele faz aí, na sequência do texto. Se é importantíssimo para eu conhecer a minha condição espiritual, a forma como eu me relaciono com o pecado, é claro que é importantíssimo eu saber o que é pecado. E por isso João vai explicar. Ele diz, de fato, o pecado é a transgressão da lei. O que é pecado, meu querido e minha querida? O pecado é a quebra da lei. A lei que João tem em mente aqui é a lei de Deus, que está condensada nos 10 mandamentos. Eu vou ler, não vou ler completamente, mas é importante você prestar atenção, porque é o que João tinha em mente aqui quando ele está falando sobre transgressão da lei. Quais são os 10 mandamentos? Eu não vou ler integralmente. Vou ler todos os 10 mandamentos, mas eles têm mais conteúdo. Vamos lá. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Diz assim a lei do Senhor: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Versículo 5. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Pula para o 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. 8. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Pula para o verso 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. 13. Não matarás. 14. Não adulterarás. 15. Não furtarás. 16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. É claro que quando João está ensinando e conceituando o pecado como a transgressão da lei, João tem em mente os 10 mandamentos que condensam toda a lei do Senhor.
esses mandamentos no Novo Testamento, ele foi sumarizado ainda mais pelo nosso Senhor Jesus Cristo, como muitos sabem. Certa vez, alguém questionando o Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, no versículo 36, alguém o pergunta: qual é o maior mandamento da lei? É a mesma lei que João tem em mente. Aí respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Para um minutinho. Se você prestar atenção, neste primeiro maior mandamento, estão abraçados do 1 ao 4 que nós lemos em Êxodo. E Jesus continua: este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o próximo como a si mesmo. E aí vai do 5º mandamento ao 10º, os últimos 6 mandamentos. Então, quando Jesus sumariza, ele não exclui os 10 mandamentos. Pelo contrário, ele ratifica: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a sua alma e todo o teu entendimento. Notem que os primeiros 4 mandamentos são relativos à relação do homem para com Deus. E os últimos 6 mandamentos são relativos da relação do homem para com o homem. Por isso que Jesus diz: e ame o próximo como a si mesmo. Voltando agora para João. Logo, pecar é transgredir justamente essa lei. Ou seja, praticar a ilegalidade. Seja fazendo aquilo que a lei proíbe ou deixando de fazer aquilo que a lei comanda. Portanto, o crime do pecador é essencialmente a transgressão da lei de Deus. Quer seja pela desobediência, descaso, desprezo ou indiferença. A consequência disso é que todo pecado, preste bem atenção, meu irmão, todo pecado que eu e você cometemos, em última análise, ele é um pecado contra Deus, já que ele é o autor da lei. Todo pecado que eu e você cometemos é um pecado contra Deus. Isso deve exaltar nos nossos corações a gravidade do pecado. O quão grave é um pecado. Você não ofende apenas o seu irmão, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu colega de trabalho. Isso é secundário diante da gravidade que o pecado é uma ofensa contra Deus. É claro que João também tem como pano de fundo refutar o ensino desses falsos mestres gnósticos que circulavam ali pela região de uma vida de moral frouxa. Lembrem que eles diziam que como a carne é pecaminosa em si, uma parte deles deixava então o corpo entregue ao pecado. E João está dizendo: olha, não tem como, você não pode levar uma vida entregue ao pecado e ainda assim dizer que tem comunhão com Cristo e com a igreja. Porque os que são filhos de Deus, como ele disse no verso 3, buscam purificar a si mesmos. O ponto fundamental então aqui, meu querido, é que o pecado é grave. E, consequentemente, como ele é grave, ele nos coloca numa condição de ilegalidade e, portanto, merecedores de julgamento e condenação. Aqui há umas aplicações importantes para mim e para você. Primeiro, a nossa relação com o pecado é mais importante para caracterizar a nossa condição espiritual do que o que eu afirmo ser, do que eu possuo, das boas obras que eu faço, dos anos que eu tenho de membresia da igreja, do conhecimento teológico que eu adquiri e etc. A relação que eu e você temos com o pecado é mais importante para definir a minha real condição espiritual do que o que eu afirmo ser, do que eu afirmo crer, do que eu afirmo possuir, das boas obras que eu faço, dos anos de membresia, se eu nasci em família evangélica, se eu sou crente se eu fui batizado. A relação com o pecado é mais importante do que todas essas coisas. Pera, pastor, mas a palavra diz que a salvação é pela fé. O senhor está falando outra coisa aí. Não, eu não estou falando outra coisa. É claro que a salvação é pela fé. É claro que todas essas outras coisas que eu estou falando aqui são importantes. É claro. O ponto é que
como você se relaciona com o pecado vai revelar se de fato todas essas outras coisas são verdadeiras na sua vida. Não adianta você ser membro dessa igreja, você ser batizado aqui, você ser dizimista aqui nessa igreja durante anos, décadas talvez, e a sua relação com o pecado é a mesma daqueles falsos mestres gnósticos. Ah, eu já dei meu dízimo, então eu posso fazer o que eu bem entendo? Esse mês está pago. Não é esse o ensinamento das Escrituras. O cristão deve cumprir os 10 mandamentos, deve cumprir a lei do Senhor. O cristão deve buscar cada vez mais ser parecido com Cristo, amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. E a razão disso é porque por trás dos mandamentos de Deus está o caráter de Deus. A lei reflete o caráter daquele que legislou. Tiago, capítulo 2, versículo 11, vai nos ensinar a razão por que temos que cumprir e que como o caráter de Deus permeia toda a lei. Ele diz, pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. É claro que adultério e assassinato aqui são exemplos que Tiago usou, mas o fundamento é aquele que disse. Aquele que disse foi Deus, o legislador. Aí você está se perguntando, pastor, e o sábado? E o sábado, por que nós não guardamos o sábado se eu tenho que cumprir os 10 mandamentos? Meu irmão, não tenho tempo para explicar isso aqui, mas vou fazer o seguinte. Um importante documento batista esclarece de forma bem didática isso aqui e você pode compreender. A Confissão de Fé Batista de 1689 diz isso no item 7 do capítulo 22, se eu não estiver enganado, eu não escrevi aqui, mas eu acho que é 22, capítulo 22, item 7. Diz o seguinte, quanto ao sábado. Pelo desígnio de Deus, há uma lei da natureza que, em geral, uma proporção do tempo seja destinado ao culto a Deus. Dessa forma, em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, válido a todos os homens em todas as eras, Deus particularmente nomeou um dia em 7 para um descanso, para ser-lhe santificado. Então, tem um dia que deve ser separado para o Senhor, tá certo? E agora ele vai definir aqui a questão do sábado e do domingo. Ele vai dizer que desde o início do mundo até a ressurreição de Cristo foi o último dia da semana. E a partir da ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo. O que é chamado de dia do Senhor. E deve continuar até o fim, como o sabá cristão, ou o sábado do cristão, sendo abolida a observação do último dia da semana. Então, até o mandamento de guardar o sábado, o cristão, na verdade, guarda o sabá de Deus no domingo, no dia do Senhor, após a ressurreição de Cristo. Pastor, por que isso? Porque, historicamente, você vai ver desde lá do livro de Atos, que a igreja, após a ressurreição de Cristo, começou a se reunir no primeiro dia da semana, no domingo. Pastor, tá certo, tem que cumprir os 10 mandamentos e etc. Mas é muito difícil cumprir todas essas regras. E agora? Eu não consigo nem decorar, eu nem sei quais são os 10 mandamentos. Pois, meus irmãos, Cristo simplifica tudo. Ele disse, ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a você mesmo. Se nós guardarmos e decorarmos esses 2 mandamentos, amarmos a Deus acima de todas as coisas e amarmos ao próximo, nós guardamos todos os 10, 20, centenas de mandamentos que existem na Escritura. Segundo ponto, quem nos livra do pecado? Está lá no versículo 5. Diz assim, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Após a compreensão do verso 4, o leitor mais desavisado poderia ser tomado de grande temor,
pois concluiria que inúmeras vezes falhou em cumprir a lei de Deus. Meu Deus, quantas vezes eu transgredi a lei, João? O autor poderia se questionar. Contra esse equívoco, João relembra a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu digo relembro porque ele já havia ensinado nessa mesma carta. Você pode voltar um pouquinho lá em 1 João capítulo 1, ler o verso 7 e depois a gente pula para ler o 9. Olha o que João ensinou. 1 João capítulo 1, versículos 7 e 9. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus queridos, João já esclareceu que esse peso de nos purificar de todo o pecado foi sobre Cristo Jesus. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que João está ensinando agora não é que se eu não cumprir a lei, se eu já falhei na lei, então eu sou destinado à condenação. Não é isso que João está ensinando. A realidade de que Jesus Cristo foi aquele que tirou o pecado das nossas vidas, isso vem sido apontado em incontáveis sombras no Antigo Testamento, especialmente com o sacrifício de animais. Só que essas sombras apontavam para uma realidade muito maior e futura, que foi a obra de Cristo Jesus e seu ministério terreno. Jesus foi o Cordeiro de Deus perfeito que se entregou para tirar o pecado do mundo. Como o próprio João diz, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está lá em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Jesus fez isso ao expiar na cruz do Calvário a culpa do pecado do seu povo. Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela, Maria, dará à luz a um filho, e deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós sabemos aqui, isso tem sido repetido constantemente, e é um grande engano ensinado aí fora, o contrário. Nós sabemos aqui que esse tirar do pecado não é apenas lhe garantir uma vaga reservada no céu. Não, mas Jesus nos capacita a vencer o pecado agora, no presente. Romanos capítulo 6, versículos 5 e 6 diz: se dessa forma fomos unidos a Ele, a Jesus, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. João diz que Jesus se manifestou na sua primeira vinda para tirar os nossos pecados. Isso tem várias implicações. A primeira é essa, e mais importante agora, é que Jesus, se você é um crente no nosso Senhor Jesus Cristo, Ele lhe capacita a vencer o pecado. E você tem que desejar, querer vencer o pecado. Ele purifica os seus pecados para trás, purifica os seus pecados para frente para você que crê, confessa, se arrepende verdadeiramente, mas Ele lhe capacita também a vencer o pecado e nunca se conformar com ele. Tem algumas lições para mim e para você. Primeiro, como já vimos, o cumprimento da lei é importante ao crente, mas nós não dependemos do cumprimento da lei para obtermos a salvação. A salvação vem mediante a fé em Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porém, uma marca do salvo, uma marca do Filho de Deus que crê em Jesus no coração, como o texto de Romanos diz, é que ele é livre do poder da escravidão do pecado. Lá em Romanos 6, de novo, versículo 11 e 12,
Paulo diz o seguinte: da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Qual é a consequência de estar vivo para Deus em Cristo Jesus? Está aí na sequência, no verso 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Se a palavra comanda que nós não permitamos que o pecado domine o nosso corpo, que nós não cedamos aos desejos, é porque Cristo nos capacita. O verdadeiro cristianismo, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, é caracterizado por uma luta veemente contra o pecado, quer seja o pecado de ação, quer seja o pecado de omissão. O crente luta contra olhares impuros, o crente luta contra a fofoca, o crente luta contra a murmuração, indiferença, ingratidão, além de vários outros pecados. E eu cito esses porque esses geralmente muitas pessoas têm e parece que não estão incomodados. Uma coisa que nós devemos fazer como cristãos, meus irmãos, é evitar pensamentos mundanos como seja você mesmo. As pessoas devem aceitar você como você é. Eu sou assim, eu nasci assim. Todos esses conselhos são terríveis e não se aplicam ao crente. O crente é aquele que tem que constantemente mudar e ser mais parecido com Cristo. Ao invés de dizer para um e para outro, seja como você é, seja você mesmo, digo, seja como Jesus Cristo. Afinal, Ele veio para tirar os nossos pecados, como diz João no nosso texto. E nele não há pecado. Tem uma consequência muito importante aqui desse finalzinho do verso 5. Se você é crente, se eu sou crente, se você é crente, quem está me ouvindo, Jesus tem que estar nos libertando de algum pecado agora mesmo. Vou explicar. Se nós somos crentes, Jesus tem que estar nos libertando de algum pecado agora mesmo. Por quê? Porque só tem duas situações. Ou você não tem nenhum pecado, você não tem nenhum, não, eu não tenho nenhum. Aí você já tem um que é mentira, porque a Bíblia ensina que todo mundo tem pecado. Ou você tem pecado, sabe que tem pecado, porque é cristão, e você está lutando. O que não pode de maneira nenhuma é você ficar no meio, achando que está bom. Não, eu tenho, é só alguns poucos, mas eu não tenho muitos. Esse é o grande perigo. E é o que João vai falar no verso 6, no terceiro ponto, que eu chamei de, é uma pergunta, quem está livre? Verso 6 do capítulo 3 diz o seguinte: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Aqui, neste último verso, João conclui o pensamento do verso 5. Se Cristo não tem pecado, e Ele se manifestou para tirar os pecados do seu povo, então aquele que permanece nele não vive na prática do pecado. Ele tinha em mente os gnósticos, imorais. Então, não, se Cristo se manifestou, foi para purificar um povo, não foi para deixar numa situação pior. Já vimos, então, e eu já disse anteriormente, que nesta carta a palavra, o verbo permanecer, é um dos prediletos de João. Ele foi usado 24 vezes nessa carta, e o significado é ficar, morar, habitar, ficar firme de forma inabalável. João está querendo revelar aqui que todo aquele que permanece em Cristo não está no pecado. Todo aquele que fica, mora, habita de forma firme e inabalável no Senhor Jesus, não permanece, não está no pecado. Lembrem que esse ensinamento foi o próprio Cristo quem deu aos apóstolos, aos discípulos, lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4. Jesus disse: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira.
vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Logo, João está apresentando mais uma vez o comando de permanecer buscando uma vida de santidade como um teste para definir o verdadeiro cristão. Mais uma vez, sei lá se é a quinta, sexta, sétima, não sei quantas vezes, mais uma vez João está dizendo que permanecer numa vida de santidade é um teste para conhecer o verdadeiro cristão. Observe um detalhe importante aqui para você não se confundir. João não está falando que o verdadeiro cristão não peca. Não peca. Nós vimos aqui, o pecado na vida do crente é um acidente. É como se você dirigisse seu carro todo dia para trabalhar e está tudo certo. Mas um dia você vai bater no carro da frente. Você não quis bater, você não intentou bater, você não planejou bater, mas você bateu. É um acidente. É isso que João, esse é o entendimento de João da relação do crente com o pecado. Ele pode pecar acidentalmente, mas ele não está no pecado. Note que o texto não diz, todo aquele que em Jesus permanece não peca. Não, ele diz não está no pecado. Ao contrário, se ele dissesse que todo que permanece em Jesus não peca, ele estaria se contradizendo. Porque lá no capítulo 1, verso 8, ele disse: se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Assim, esse estar no pecado é mais bem compreendido como uma prática habitual, sem resistência. A tradução da Revista Atualizada, que eu creio que a maioria, torna bem claro o entendimento do que João está falando aqui. Esse mesmo verso 6 na Revista Atualizada, ele diz assim: todo aquele que permanece nele, em Jesus, não vive pecando. Esse estar no pecado que a NVI traduz, a Revista Atualizada, que eu considero mais infeliz nesse verso aqui, mais feliz nesse verso aqui, traduz com vive pecando. Porque como consequência ele diz: todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Quem leva uma vida de pecado não conhece a Cristo. Pode até professar ser cristão, mas lembrem, as suas obras falam mais alto do que a sua profissão de fé. Meu querido, minha querida irmã, aqui tem graves aplicações para mim e para você. Você está habituado com algum pecado? Aquele comportamento, aquela ação ou aquela omissão que você sabe que a palavra do Senhor orienta em direção oposta e você está habituado em praticá-lo. Como flertar com um colega do trabalho, olhar para o moço ou o rapaz na academia, observar aquelas postagens sensuais no celular quando ninguém está olhando, procrastinar aquele trabalho que você deve fazer, mas não faz por preguiça, aqui os exemplos são variados, tá? Usar TV Box, que se você não sabe é pirataria, pagar a meia entrada no cinema sem ser estudante. Muitos riram aí, é perigoso. Cuidado. É trágico, parece cômico, mas é trágico. Se você sabe que a prática é pecaminosa, você não tem que nunca estar confortável com ela. Você pode cair em pecado, eu caio em pecado muitas vezes, meus irmãos. Mas o negócio não é cair em pecado. O negócio é estar confortável com o pecado. É estar vivendo com o pecado sem resistência, sem enfrentar, tranquilamente. Agora, do contrário, você confia em Jesus Cristo, luta contra o pecado diariamente, por mais que caia, se arrepende sempre quando peca, pede sempre perdão a Deus, ama e busca diariamente conhecer Deus e a sua palavra, é uma pessoa amável, grata, se importa com o próximo. Então, meu querido, mesmo que peque, você não está no pecado e logo é filho de Deus e o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Diante dessa realidade, concluindo,
que nós sejamos como verdadeiros grandes arqueiros, que pelo tanto treinar e praticar, sejamos cada vez menos suscetíveis a errar o alvo, pecando, e cada vez mais aptos a acertar o alvo da santidade do nosso Pai Celestial. Porque o nosso Pai Celestial comanda: sede santos, porque eu sou santo. Em nome de Jesus, amém.